Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao terceiro vídeo da semana do Design Floral em Foco, tá certo? E hoje esse vídeo vai falar de flores, então hoje é dia de flor, tá certo? Nós vamos falar aí sobre uma série de características de algumas flores. Claro que não dá pra gente falar sobre todas, eu escolhi apenas algumas, tá certo? Mas eu tenho certeza que as que eu escolhi vai auxiliar bastante aí vocês para conhecer um pouco mais, né, do produto, né, que nós trabalhamos, que são as flores, tá certo? As flores, claro, têm uma importância muito grande no design floral, que eu digo que elas fecham, né? Elas fecham o conjunto. E esse conjunto ele é muito importante eu saber como é que ele se comporta, como é que elas se comportam, quais são as suas características. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre algumas flores, tá? É claro, eu não quero deixar muito de lado a importância que a gente tem que a gente dá às folhagens também, tá? Mais para frente a gente vai dedicar também um grande espaço a elas, tá certo? Inicialmente nós vamos começar com as flores. Vamos lá? Então, mas antes de eu começar, gente, nós estamos aí no terceiro vídeo da Semana do Design Floral em Foco e eu já quero realmente agradecer a todos vocês que estão participando dessa semana, participando de todas as lives, tá certo? E eu estou me empenhando bastante para que vocês tenham aí excelentes informações, tá? Mas desde já eu também quero ouvir de vocês como é que está sendo essa semana. Deixem os comentários aqui embaixo se estão gostando, se inscreve no canal, né? E deixem um like a quem gostaram. Vamos lembrar que a gente precisa fazer esse canal crescer para que cada vez mais eu possa apresentar para vocês informações que são importantes aí para auxílio de vocês no mercado floral, tá bom? Eu selecionei algumas flores diante da infinidade, claro, que a gente tem aí, mas antes da gente começar eu quero falar um pouquinho sobre, um pouco de história sobre esse cultivo de flores, né? Pelo que a gente tem em termos de registro, ela vai iniciar mais ou menos no Egito, onde eram usadas em rituais, né? Rituais religiosos. E a gente vai encontrar muito disso na arte egípcia, né? É impressa muito ali na arte egípcia. E Cleópatra foi uma das maiores apreciadoras, né? Sendo usadas as flores nesse momento, elas eram utilizadas na cosmética. Já os gregos e os romanos, eles usavam muitas flores, né? Com arranjos florais na cabeça, no tronco, que eram feitos por floristas da época. Naquela época nós já tínhamos floristas que trabalhavam muito para os gregos e para os romanos. Aí vem o século XV, onde a Renascença vai resgatar o apreço pela beleza clássica, né? E nesse momento a arte, vamos lembrar que a arte está sendo financiada pela igreja e a igreja começa a utilizar muito, né, as flores, e ela também começa a ser um símbolo importante para a igreja, né, que ela tem uma característica muito de ser símbolo do amor e das virtudes, né? Mas a gente vai perceber que as flores começam a entrar muito para o consumo geral na era vitoriana, né? Que a partir da era vitoriana, a Rainha Vitória, ela incentivou muito o uso das flores, né? Em paredes, em tecidos, em cartas, em muitos outros objetos. A gente vai verificar que muitos materiais dessa época, né, tem muita impressão de flores, tá certo? Então a gente veio com todo esse processo aí do cultivo lá pelos egípcios, foi passando pela humanidade em diversas fases, né? Até que realmente começou aí a utilização, o uso muito grande a partir da era vitoriana, tá certo? E para começar, nós vamos falar sobre a Rainha das Flores, né? E eu gosto muito dessa frase do Pablo Neruda, que fala que eu vivo para florescer outros jardins e, sem perceber, o meu se abarrota de rosas e manacás. Vivo cada dia como se fosse cada dia, nem o último, nem o primeiro, o único, tá? Isso é muito importante, né? Porque essa questão da florescência, ela traz muito essa questão da beleza em si, né? Da beleza contida num único ponto, num único momento, né? E por isso que eu queria começar com ela, que é considerada o grande símbolo do amor, que é a rosa, né? As rosas, elas já eram cultivadas na Mesopotâmia, né, às margens do rio Tigre, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, né? E os romanos introduziram ela na Europa.
E esse título de Rainha das Flores foi estabelecido por Safo, né, poetisa nascida na ilha de Lesbos por volta do século 7 a.C., né? Então a rosa carrega consigo aí uma série de simbolismos, né? E a principal deles como mensageira do amor. Por isso ela é tão utilizada em datas que celebram essa data, como Valentine's Day ou Dia dos Namorados aqui no Brasil, tá? Vamos lembrar também que é a flor mais lembrada e mais vendida no mundo, tá certo? Então ela carrega consigo essa proliferação. Então a partir dela começou uma proliferação do uso, né, das flores, e ela vem aí num primeiro plano como uma grande rainha, tá certo? Então dando continuidade aí ao estudo das rosas, vamos começar primeiro pelas cores, né? Vamos falar um pouquinho sobre o simbolismo, sobre os significados que cada cor instaura para a rosa, tá certo? Eu vou começar com a rosa amarela, né? Que ela tem aí uma questão da alegria, da saúde, do sucesso, né? A rosa amarela, ela traz consigo isso, né? E é muito importante que a gente vai verificar que muitas festas, mais durante o dia, mais festas mais alegres, elas pedem cores, por exemplo, cores quentes como a cor amarela, para aí dar resultados super bacanas, tá certo? A próxima cor que a gente vai falar é a rosa branca, né? A rosa branca, ela por si só já demonstra essa questão da paz e desse amor incondicional, tá certo? E é claro, também inocência, tá? A rosa chá ou a rosa champanhe, né, que ela traz muito consigo esse significado de sempre me lembrarei de ti, né? Ela tem um significado muito de respeito, de admiração, então muitas vezes é uma flor muito indicada para presentear alguém que a gente admira, tá certo? Então a rosa chá ou a rosa champanhe, ela é muito, muito bacana para isso, tá certo? Principalmente quando a gente tem essa questão do respeito e da admiração envolvida no presente, tá certo? Ela tem uma ótima combinação aí com outros elementos. Eu não vou entrar ainda nesse aspecto por enquanto, mas é uma flor que representa aí o respeito e a admiração, tá certo? Então, ela é ideal para presentear senhoras de idade, por exemplo, né? Então a gente está aí nesse período que a gente está de isolamento, nesse momento, né? É uma flor muito interessante, a rosa chá, para encaminhar para as senhoras de idade, né? Pessoas que a gente realmente tem esse respeito e essa admiração, repetindo. A próxima cor é a rosa, cor de rosa, né? Então, o rosa. A cor rosa, ela vai instaurar na flor rosa amizade, gratidão, estima, admiração, carinho, gentileza e amores sublimes, né? Então a cor rosa, ela traz muito isso para a rosa como um todo. Então a gente tem vários tons de rosa, né? Desde os tons mais claros aos mais escuros, tá? Essa questão da amizade, da gratidão, do carinho está muito dentro da questão das rosas mais claras, tá? Os amores sublimes, a gentileza, a gente vai dosando um pouco mais de tons mais fortes para a rosa. Então a rosa, cor de rosa, ela traz muito isso. Claro, ela tem também um sentido muito de feminilidade, né? O pessoal fala que a rosa, cor de rosa, tem um sentido muito feminino, né? Um dia eu falo um pouquinho mais sobre essa história, nem sempre foi assim, tá certo? Então a rosa, cor de rosa, ela vai entregar-nos isso. Vamos para o laranja, né? A rosa laranja, ela vai trazer um pouco de entusiasmo, né? De fascínio, de prosperidade, de encanto. Então, ela é uma cor quente, tá certo? Então realmente ela traz consigo todas essas características. Nós temos belíssimas flores laranjas, tá certo? Umas que já traz aí nas suas composições um laranja mais forte, com um laranja mais claro. Gente, nós temos hoje uma infinidade de rosas laranja e eu tenho certeza que vocês vão encontrar algo que seja bem bacana. Dando continuidade, a gente vai para a rosa na cor lilás, né? Eu particularmente gosto muito dessa cor, né, que tem aí uma representatividade muito de amor à primeira vista, né? Claro, ela traz consigo muito essa questão da espiritualidade, purificação, transformação, né? Mas eu acho que ela é uma flor super bonita, né? Por si só ela tem uma coloração mais diferenciada. Eu gosto
é muito claro, vocês já me conhecem, sabem que eu gosto muito de trabalhar elementos mais diferenciados. E a rosa lilás, para mim, ela tem essa diferenciação, ela tem uma cor bonita. Hoje nós temos aí vários modelos onde vocês podem encontrar aí no mercado com cores muito interessantes, tá certo? Desde que vai até do lilás até os roxos também, que eu acho super bonito, tá certo? E que traz muito essa essência da espiritualidade, tá? E por último, a gente vai falar sobre a rosa vermelha, tá certo? Gente, é a cor que representa a paixão, tá? Mas ao mesmo tempo ela traz junto o respeito, a coragem, o amor também, o casamento. A gente sabe que muitos eventos de casamento utilizam a rosa vermelha. Tudo bem que hoje a gente tem assim uma migração para outras colorações, mas o pessoal mais clássico ainda gosta muito do vermelho para as festas de casamento. E agora a gente vai para o seu uso no design floral, né? Que é aí um dos nossos pontos mais importantes desses vídeos, né? Ora, quando aberta, né, ela tem a forma redonda, mas quando ela está fechada, ela tem a forma mais espigada. Então, quando eu tenho a forma mais espigada, eu coloco para o design uma questão de leveza, certo? E muitas vezes a gente vai alcançar os patamares mais altos dessa composição com as rosas em botão. As rosas abertas, as rosas que já têm uma forma mais arredondada, elas têm uma forma mais pesada e nos arranjos, claro, ela deve estar mais próxima à base, né, se tratando de arranjos verticais. Então, eu tenho essa diferenciação que eu sempre vou fazer. Nos buquês, nós devemos começar com os botões mais fechados para os mais abertos. Então, quando a gente começa ali a montagem do buquê, eu tenho que me preocupar em começar mais com os botões mais fechados para os mais abertos. Vai dar um efeito super bonito no buquê, tá? Ou ainda elevar um pouco as rosas em botão para criar mais ritmo e profundidade também na composição, tá? Do buquê. Então, muitas vezes quando eu tenho rosas mais fechadas e mais abertas, eu posso colocar as rosas fechadas um pouquinho mais alta, tá certo? Isso vai dar um efeito bacana. Em termos de textura, a rosa possui uma textura mais rústica aberta, né, e mais elegante fechada. Então eu tenho que ter essa conceituação muito clara na minha cabeça, né? Porque a rusticidade, porque a elegância, tá certo? Porque eu tenho mais ou menos leitura, tá? Quanto mais leituras eu tenho, mais rústico o elemento vai se transformando. E quanto menos leitura, mais elegante. Então temos que ter muito cuidado para não ter pesos aonde a gente não precisa na composição, tá certo? Então, eu gosto muito do uso da flor mais sozinha, tá certo? Quando eu quero dar uma ênfase muito forte no design, é importante que eu crie muita expressão com uma flor sozinha. Então a rosa sozinha, ela também fica super bacana, né? Dá um efeito de uma plenitude muito grande, tá? E essa dica, gente, é super importante. Se usamos elementos mais lisos junto às rosas, eles irão criar um ótimo contraste. Então, guardem bem essa dica. Se eu tenho ali a rosa mais aberta, ou até a própria rosa, muitas vezes em botão, já apresenta um pouco de uma quantidade um pouquinho mais de textura, se eu uno isso a algumas folhagens mais lisas, o resultado vai ser muito bom, tá certo? E é claro, a gente poderia tá juntando ela com dracenas mais lisas, com folhas de rarão ou aspidistra, com fórmio, com todos esses elementos que são mais lisos e que dão um contraste bacana com a rosa, tá certo? Gente, dá para falar muita coisa? Dá, eu tenho certeza que a gente poderia falar um vídeo só sobre rosas, que a gente passaria aqui horas falando só sobre elas, tá? Mas vamos adiante, tá? Gente, uma paradinha só para falar uma coisa. Dúvidas, vocês podem deixar aqui abaixo que eu vou respondendo, ou vocês podem me perguntar através dos canais e redes sociais que nós temos, tá certo? Então vamos para a próxima flor. A próxima flor, tá certo? É uma flor com um caráter tropical, tá certo? E só que ela tem como um forte simbolismo o luxo, a autoridade e a exuberância. Tá certo? Ela é originária da Colômbia e da Venezuela.
Então, será que vocês sabem da flor que eu estou falando? Né? Pensem um pouquinho, uma flor originária da Colômbia, da Venezuela, muito luxo, muita autoridade, muita exuberância. Seu nome vem do grego, anthos, que significa flor. Né? Então, será que vocês já descobriram qual é a nossa próxima flor? Então, nós estamos falando do antúrio, tá certo? Uma flor que que remete aí à hospitalidade, autoridade, imponência e luxo, né? E que representa também confiança, iluminação e fortuna. Tá? Então, tudo isso está muito ali dentro do simbolismo dessa flor. A sua forma ela é multidirecional, tá certo? Mas ela tem uma área plana grande, né? Pois a sua bráctea geralmente se destaca muito, né? Então essa folha modificada que a gente olha, ela tem aí um destaque muito grande na flor, no conjunto. Então a gente tem que observar que ela tem um peso visual grande, tá certo? Hoje nós temos aí um pouco mais de 600 espécies e todas elas com características bem diferentes, né? Porque a gente pode verificar que algumas têm um caráter mais rústico, outro um caráter um pouco mais elegante. Isso daí vai ser uma série de coisas que vão aí complementar para que a gente possa ter uma definição do caráter da flor, tá certo? A partir do momento que umas vão ser mais rústicas, outras mais elegantes, mas isso vai envolver não só a textura visual, né? Tem cores envolvidas, tem formas, tem uma série de coisas. Por isso que a gente está visualizando aí uma série de flores de antúrio para a gente perceber que realmente a gente tem características bem diferenciadas, tá certo? Então, ela é uma flor muito boa para essas assinaturas florais, é uma flor que é mais durável. Claro que eu tenho algumas espécies que duram mais que outras, tá? Mas de um modo geral o antúrio ele tem uma durabilidade muito boa para as assinaturas florais, tá certo? Eu digo que às vezes o pessoal tem não sei, um certo preconceito ainda com essa flor, talvez, tá? Mas hoje nós temos flores lindíssimas, tá certo? E ela tem aí eu falo também que ela tem um caráter, né, meio que voltado para algo mais antigo, né? Quando a gente pensa ali nas plantas das nossas mães, avós, plantas de antúrios nos quintais, né? Nas flores que eram colocadas dentro de casa, tá? Então, o antúrio ele sempre vai gerar muita expressão no design. Então é importante vocês notarem que eles tomam dimensões, volumes muito grandes, então eu tenho que ter cuidado, tá? A partir do momento que de repente dentro daquele design floral eu criei uma estrutura, eu preciso ter cuidado para colocar a minha flor de antúrio e de repente não quebrar toda a harmonia do conjunto. Então a flor de antúrio foi essa que a gente acabou de falar. Vamos lá, vamos dando continuidade. Próxima flor, orquídeas, tá? Gente, considerada a flor mais adaptável da Terra, né? Pois a gente sabe que ela resiste aí a ambientes hostis em condições mais diversas. Nós temos aí relatos de que ela está aqui na face da Terra durante muitos anos mesmo, principalmente porque ela conseguiu aí sobreviver e se adaptar aos diversos tipos, né, de ambientes que nós temos. Nós temos uma quantidade muito grande de orquídeas aqui na América do Sul, tá certo? No Brasil principalmente nós temos muitas, mas ela realmente é uma flor muito adaptável, tá certo? Mas eu acho que a gente tem que observar a orquídea, claro, as orquídeas que são mais presentes no design que a gente utiliza mais, nós temos um pequeno grupo, tá certo? Mas a gente também tem uma variedade muito grande que também a gente pode trazer para o uso no design floral, tá? E eu tenho certeza que a maior parte dos floristas, dos designers, tem, quando olha para determinada flor de orquídea, eles têm algumas preferências, né? Eu sempre falo que muitos têm uma preferência por algum tipo de orquídea, né? Então, me deixem aí nos comentários qual é a orquídea que vocês mais gostam. A minha preferência é a Vanda. Eu gosto muito da orquídea Vanda, eu acho ela lindíssima, principalmente pelos detalhes que ela me traz de muitas informações nas pétalas, nas sépalas, né? E é super bonita, super exuberante, tá certo?
É uma flor muito desejada, tá? Tanto por homens quanto mulheres. Então, eu digo que ela é uma flor muito versátil, principalmente para quem trabalha com lojas de flores. A orquídea ela pode ser enviada tanto para um homem quanto para uma mulher. Ela é originária do continente americano. No mundo inteiro são mais de 50 mil espécies, né? E a sua beleza singular realmente torna ela muito desejada. A gente vai perceber que ela é muito usada também em eventos, né? Porque ela traz uma nobreza muito grande aos eventos, tá certo? Mas eu falo que a orquídea, por ela ter essa adaptação muito bacana, a gente pode migrar ela de um evento social para um evento corporativo tranquilamente, tá certo? Então ela vai responder bem aos dois tipos de evento, tá? Mas temos que ter um cuidado ao misturar ela com outros elementos, pois a gente pode perder um pouco dessa exuberância. Então vamos ter um cuidado, tá certo? No mundo inteiro são mais de 50 mil espécies, né? E a sua beleza singular realmente torna ela muito desejada. A gente vai perceber que ela é muito usada também em eventos, né? Porque ela traz uma nobreza muito grande aos eventos, tá certo? Mas eu falo que a orquídea, por ela ter essa adaptação muito bacana, a gente pode migrar ela de um evento social para um evento corporativo tranquilamente, tá certo? Então ela vai responder bem aos dois tipos de evento, tá? Mas temos que ter um cuidado ao misturar ela com outros elementos, pois a gente pode perder um pouco dessa exuberância. Então vamos ter um cuidado, tá certo? Seu uso também é muito visualizado em buquês de noivas, né? As noivas gostam muito de utilizar orquídeas em seus buquês, né? Trazer um pouco dessa beleza, dessa singularidade que a orquídea possui, né? E principalmente de ser uma espécie que realmente é rara, né? Então por isso que o pessoal gosta muito de utilizar, as noivas gostam muito de utilizar nos seus buquês de noivas, tá? E é claro, as orquídeas plantadas, elas são uma preferência para as assinaturas tanto residenciais quanto empresariais. E também as orquídeas plantadas são também preferências para presentes, né? O pessoal procura muito a orquídea plantada para o presente porque ela sabe que realmente ela vai durar bastante. Se a pessoa souber cuidar bem dela, ela vai durar para sempre ali, tá certo? Então, ora, no design, ela deve estar constantemente com um certo destaque, né? Principalmente porque a gente sabe que é uma flor que tem um valor econômico maior, tá certo? Eu não posso desfavorecê-la nesse momento. Então, se ela entra dentro do meu design, eu tenho que dar assim uma importância muito grande para ela. Vamos lembrar que ela é uma flor multidirecional, tá certo? Então, ela vai aí se apresentar bem interessante quando eu puder colocar junto a ela uma série de elementos mais espigados, tá certo? Fica muito interessante, dá uma força, né? Porque você vem com uma flor super nobre como a orquídea e você dá uma força maior nos elementos que são acessórios. Esses elementos podem ser espigados, mas eu tenho que ter um cuidado com esses elementos espigados para que ele não possa competir com a orquídea nesse momento, tá certo? Então é por isso que eu gosto muito do uso da folhagem da aspidistra, né? Forme, muitas outras mais lisas e mais elegantes, né? Que vão trazer aí uma harmonia muito bacana com essa flor, tá certo? Ela é uma flor multidirecional, tá certo? É importante que a gente possa perceber isso, tá? E ela vai muito bem também com folhagens mais lisas, né? Como a rosa também. Por quê? Porque eu tenho aí algumas orquídeas que tem muito caráter rústico, tá certo? Porque eu tenho orquídeas que traz aí consigo muitas informações. E para que eu possa mostrar essas informações a partir do momento que ela traz essa questão de raridade, né? Eu preciso neutralizar o elemento que vai estar junto com ela dentro do design, tá certo? Vocês podem perceber que realmente eu sempre dou um destaque bem importante para elas, tá certo? E por quê? Porque é aquilo que eu falei, né? Eu preciso sempre contrastar algumas coisas, fazer com que a orquídea ela apareça bem dentro das composições, tá certo? Então fiquem atentos a isso, isso é uma dica muito importante. Ficar atento ao volume que você vai compor dentro do seu design, tá certo? De orquídeas, para que você não perca a exuberância que essa flor traz para o design floral, tá bom? Então vamos lá. E aí, estão gostando? As informações estão sendo úteis para vocês?
Vamos falar agora vamos falar um pouco da nossa próxima flor, tá? A nossa próxima flor, ela era cultivada inicialmente na Turquia, né? E ela é uma flor que estava ali presente nos palácios e jardins dos sultões, né? É considerada a flor dos apaixonados, tá certo? Então nós vamos falar agora da tulipa, né? A tulipa ela tem um significado de amor perfeito, né? Admiradas no mundo inteiro, né? Ela é a flor nacional da Holanda, né? A gente sabe que depois que essa flor veio para a Holanda, ela assumiu assim uma grandiosidade imensa, porque a Holanda hoje produz cerca de quase 4,2 bilhões, né, em números de bulbos de orquídeas. E a gente sabe que metade disso daí é exportado, né, para o mundo inteiro, para que o mundo inteiro possa pegar esses bulbos e produzir a flor, tá certo? Mas eles são reproduzidos, né, na Holanda, e ela exporta aí para o mundo inteiro. Então tenho certeza que quando a gente fala de tulipa, vocês vão lembrar daqueles campos de tulipas lindíssimos, né? Olha que lindo, né? Na primavera, eu sempre falo que se a gente tiver um tempinho, na primavera vale uma visita a um dos parques mais famosos da Holanda, né? Que é o Parque Keukenhof, né? Onde vocês vão encontrar ali uma variedade de mais de 7 milhões de bulbos plantados, tá certo? Muitas variedades de tulipas, as tulipas que de repente eles estão produzindo novas, né? Então eles sempre colocam ali no parque e eu falo que é um passeio maravilhoso, porque parece que realmente nós temos o paraíso ali naquele momento na terra, né? Com aquela quantidade imensa de flores e cada uma mais bonita que a outra, né? Sempre que eu posso, eu dou uma olhada lá, mas a gente precisa ficar atento, tá? Porque o Keukenhof só abre durante 8 semanas, tá? Então, geralmente, quando inicia a primavera, mais ou menos ali a partir da segunda quinzena de abril, né? Começa a visitação e vai durar apenas 8 semanas, tá certo? Como as rosas, né? As cores das tulipas também representam algo e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre elas, tá certo? Então, nós temos aí algumas tulipas que têm essa representatividade. Então vamos lá, vamos começar com a tulipa vermelha, que significa amor verdadeiro e eterno, tá certo? A tulipa roxa, por sua vez, traz um pouco dessa questão da tranquilidade, da paz, do luxo. A cor roxa, né, de um modo geral, sempre foi muito vinculada à realeza, de um modo geral, tá certo? Então a tulipa roxa nos traz esse significado. A tulipa amarela, ela vai ser a luz do sol, né, e a prosperidade. Então, quando eu quero presentear alguém que ganhou algo super bacana, que está no novo emprego, tal, eu posso de repente mandar para ela um conjunto de tulipas amarelas, tá certo? A tulipa branca, que significa o perdão, né? Veja que ao contrário um pouco da rosa branca, que tem aquela questão de pureza, tal, a tulipa branca, ela tem um significado de perdão, tá certo? A tulipa laranja, que nos traz aí a vitalidade e o vigor. O laranja sempre traz essa vitalidade e o vigor que eu sempre falo, gente, porque o laranja ele vai trazer com ele o amarelo e o vermelho, né, que são duas cores que têm isso muito forte, tem esse vigor, tem essa vitalidade. Então, o vigor do vermelho, a vitalidade do amarelo. Então, a tulipa laranja, ela traz essa conceituação. A tulipa negra, né, que algumas pessoas... É uma tulipa, ela não é negra, realmente, ela é um forte berinjela, bem escura, que vai nos trazer aí uma elegância e uma sofisticação, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o uso dela no design floral, tá certo? A tulipa, gente, ela é uma flor muito elegante, tá? Principalmente as de cor única, né? Quando você tem aquelas com mais ranhuras, tal, você perde um pouquinho dessa elegância que eu estou falando na questão da unificação da cor. Logo, ela é uma flor que combina bem com os elementos rústicos e elegantes. Então, quando eu tenho uma flor que ela tem uma característica muito elegante, tá certo? Ela tem uma limpeza na sua visualização, é uma flor que eu digo que ela é uma flor fácil para você trabalhar. Tá? Porque você pode agregar a ela elementos rústicos ou elementos elegantes, que nos dois ela vai ficar super bacana. Se eu quero reforçar a elegância da minha orquídea, eu vou juntar a ela elementos mais lisos, tá certo? Então, se eu quero dar um contraste
eu vou utilizar elementos mais rústicos, como de repente eu posso utilizar um vime, tá? Para dar uma rusticidade aí dentro da composição. A tulipa ela vai se destacar, tá certo? Então ela vai se destacar tanto com os acessórios rústicos quanto com os acessórios mais elegantes. Chegou a hora das helicônias, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito das flores tropicais, né? As nossas flores. Nós temos aí uma quantidade de espécies muito interessantes no Brasil. Eu falo que ainda ela é muito subutilizada, né? Mas eu gosto muito de utilizar as helicônias porque ela é uma flor que, além dela ter uma expressão muito bacana, a gente tem muitas colorações hoje, né? A gente tem várias colorações que podem auxiliar muito no design floral, tá? A simbologia dessa flor é a fertilidade, tá certo? Ela é uma beleza exótica, com certeza, e cada vez mais ela está sendo aceita tanto no mercado nacional quanto internacional. Eu me lembro que em um determinado momento o Sebrae me convidou para fazer alguns cursos, né? Já fiz cursos de diversas cooperativas do Nordeste, quando começou exatamente o grande boom da produção de flores tropicais aqui no Brasil, e eu dei vários treinamentos durante esses estados, Piauí, Alagoas, Bahia e por aí vai, Pernambuco, né? E foi muito bacana perceber o crescimento disso, e hoje é muito bacana a gente perceber que as flores tropicais estão cada vez mais ali integradas, e as helicônias, né? Muitas vezes quando a gente fala de flor tropical, o pessoal pensa logo na helicônia, né? Mas nós temos uma variedade muito grande. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a helicônia. Tá? Como eu falei para vocês, é uma flor que tem uma expressão muito grande, tá certo? Só aqui no Brasil nós temos mais de 40 espécies que ocorrem naturalmente, né, na nossa Mata Atlântica, gente, tá? No mundo inteiro são mais de 250 espécies, né, nos brindando aí com cores, com beleza, com junções, né, de nuances que são fantásticas, tá certo? Nós temos dois tipos de inflorescências dessa flor. Eu tenho inflorescência pendente, né? Que vocês, toda vez quando eu falo de inflorescência pendente da uma helicônia, geralmente o pessoal pensa muito na rostrata, tá certo? Porque ela é uma das inflorescências pendentes mais conhecidas, tá certo? Mas nós temos também muitas inflorescências eretas, né? Como as birrais, né? E que é muito utilizada as birrais, a birra vermelha, as wagnerianas e por aí vai, tá? Para o design, ela contempla para a gente uma forte expressão, tá certo? Então, o seu uso pede um trabalho com muito cuidado, né, no tocante à mistura dessas flores. Então, eu tenho que ter um certo cuidado, porque se eu quero tratar a decoração como uma festa tropical, é uma coisa, tá certo? Eu tenho misturas, mas se eu quero utilizar a flor tropical para ter uma festa mais moderna, aí é outra coisa. Então, eu tenho que ter muito cuidado com os elementos que eu vou compor ali dentro da festa, dentro da decoração. Ela pode ser uma flor muito boa para utilização de assinaturas, tá certo? Eu gosto muito também dela para presentes para homens, as helicônias, tá? Elas são fortes, além que hoje nós já temos helicônias com tonalidades mais rosadas, né? Como a Sex Pink, né? E que dá um efeito super suave, tá certo? Dentro da composição. Tá? Elas têm um caráter muito rústico, a gente pode perceber que eu tenho um caráter mais rústico, logo, novamente vale a mesma dica que eu já dei anteriormente, folhas mais lisas é uma ótima opção para esse tipo de flor, tá certo? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Não esquece de se inscrever novamente, deixem comentários, tá certo? É claro, nós temos uma infinidade de flores, eu estou preparando outros materiais, né? Eu juntei aí só algumas que são flores que realmente têm aí uma expressão bacana. Eu tentei resumir nessas flores, onde ela pudesse nos trazer o máximo de informações, e eu tenho certeza que algumas informações que eu já passei aí dessas flores, vocês podem utilizar em outras flores tranquilamente, tá certo? Então, eu quero agradecer aí a vocês que ficou comigo até esse momento, tá certo? E nós teremos outros vídeos. Então, venha nos acompanhar aí na Semana do Design Floral em Foco. Um abraço, tchau!